Gente, essa é a parte 2 do vídeo. Se você ainda não viu a parte 1, não veja esse vídeo. Volta lá, assiste a parte 1 primeiro e depois volta pra cá pra você ficar por dentro aí desse bate-papo que tá tão legal. E agora eu queria que a Tata falasse também sobre quais os tipos de acabamentos são possíveis ali na cozinha. Pra gente não ter aquela produção em escala de um monte de bancada, tudo uma igual a outra. Acho legal contar pra eles que a gente tem possibilidades também, né? Queria que você falasse um pouco. Bom, hoje a gente tem vários tipos de acabamento que a gente pode usar. A gente pode usar a testeira, né, ou saia, que a gente chama que é 45 graus. A gente tem também a possibilidade de usar o slim, né, que a gente usou também em outro projeto aqui do Alvê. Vai ter a fotinho para vocês verem. Pé, não tem pé, tem rodobanca até no armário, não tem rodobanca. São vários tipos de acabamentos e você pode procurar com o seu marmorista o que ele faz, porque várias vezes as marmorarias elas criam tipos de acabamentos diferentes, criam tipos de montagem diferente, então tenha um fornecedor parceiro para te ajudar também a entender quais os tipos de acabamento existem. E falando das rochas, a gente tem vários tipos de acabamento, tem polido, tem escovado, tem jateado, tem flameado, tem vários tipos, mas em questão de bancadas, sempre o polido vai ser o melhor, em questão de limpeza, higiene, manutenção. Por quê? Os outros acabamentos, eles já começam a entrar no meio da rocha mesmo. Então, um escovado ainda pode ser utilizado, porque ele não está totalmente exposto. Agora, o material jateado, ou levigado ou flameado, a rocha está totalmente exposta. Então, não tem impermeabilização, né, que segure o tempo todo. A limpeza é muito mais difícil. Então, são tipos de acabamentos que a gente não indica que sejam utilizados em cozinhas. E a gente está falando de bancadas de cozinhas, né? Claro que aí a gente pode pensar num lavabo, né, em outras aplicações com esses materiais. Mas em cozinhas, e aqui mesmo, né, no nosso showroom, na área que é funcional, o material está polido. E na área, né, que é o balcão aqui de cima, ele está escovado, né? Então, assim, a gente tem que... eu sempre bato nessa tecla, né? Que a arquitetura tem que ser funcional. Ela tem que ser funcional para o dia a dia do cliente, né? Será que se ele tem uma rocha escovada, isso vai prejudicar o dia a dia dele? A gente tem que pesquisar, entender, conversar, para ver se a gente vai trazer isso ou não. E a questão também dos acabamentos entra também no que é possível executar ou não, que a gente também vai falar mais para frente, né? Porque às vezes o material não comporta o tipo de execução que você quer fazer, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso também no projeto e no detalhamento. E, mais uma vez, pergunte ao marmorista o que é possível e o que não é possível. Do mesmo jeito que a gente tem o nosso médico, tem o seu marmorista também. E o seu arquiteto, por favor, gente. Então vamos falar agora de quais os cuidados, né? Eu já comprei minha bancada, tô com ela lá linda, maravilhosa, super feliz ali com o meu bronzite. Quais os materiais, quais os cuidados que eu preciso ter, ou eu não preciso ter cuidado nenhum depois que minha bancada já tá instalada? Tem que ter cuidado, gente. Qualquer coisa que a gente tem na nossa casa, a gente tem que ter cuidado e manutenção. E aí eu vou fazer uma pequena comparação com a gente. Você sai sem passar protetor solar? Não, também não, porque a nossa pele é o nosso maior órgão que a gente tem que cuidar com muito carinho. Então, será que eu vou colocar a rocha e nunca mais vou precisar cuidar dela? Não, muito pelo contrário, né? A gente tem que dar essa manutenção constante. Assim como qualquer coisa na nossa vida, né, gente? A Rafa comentou do médico. Eu vou, né, ter um piripaque, não vou no médico? A gente tem que ter essa manutenção de ir ao médico cuidar da nossa saúde, assim como as rochas. E aí, uma coisa que nós, brasileiros, precisamos quebrar, né, mais uma crença, é produtos corrosivos para a limpeza da nossa casa, né? Não precisa, gente. A gente precisa somente de água e sabão. Essa é a melhor fórmula química já inventada na face da história para a limpeza, né? A gente sabe que a água e sabão
combate até vírus, né, potentes, bactérias. Por que que a gente insiste em ficar usando materiais de limpeza corrosivos na nossa casa? Isso prejudica não só as nossas rochas, prejudicam vários outros materiais que a gente tem. Então, primeiro cuidado, sempre manter limpo com água e sabão. Não precisa de mais do que isso. Ah, quero passar um cheirinho? Ok, mas usa um produto menos agressivo, que não tenha tanta coloração, para manter, né, a sua bancada sempre limpinha. E, né, claro, a impermeabilização. A impermeabilização ela é necessária em qualquer material, seja ele industrializado, seja ele natural. E aí, como eu falei, o industrializado tem o produto próprio para ele e o natural tem o produto próprio para ele. E é um custo-benefício muito barato se a gente pensar na quantidade que esse material rende e no tempo que a gente gasta para fazer isso. Né? Hoje a gente tem no mercado que as pessoas podem adquirir a lata de 1 litro. E a lata de 1 litro vai durar, gente, dependendo da sua bancada, 2, 3 anos. Né? E é uma manutenção, vamos falar do quartzito, por exemplo. Provavelmente uma vez no ano que você vai ter que parar meia hora do seu ano para fazer essa impermeabilização. Claro que se você optar por um material claro, como a gente falou no primeiro vídeo, essa manutenção vai ter que ser um pouco mais constante. Mas não passa disso, meia horinha você passou a impermeabilização naquela bancada seca, ela tem que estar seca e limpa, pronto. Você já está tranquilo para continuar usando sua bancada, colocando o seu tabuleiro quente em cima da pedra, e ela vai estar sempre em bom estado. E aí é aquilo, né? Será que se o cliente da AP Malta tivesse optado pelo Siena, ele ou a pessoa que limpa a casa dele ia ter, né, a regularidade de fazer esse processo? Provavelmente, vou ser bem extremo, tá, gente? Vamos no extremo de que ele usaria a bancada dele todo final de semana, sempre tá recebendo pessoa, ele teria que fazer essa manutenção uma vez por mês, porque senão esse material não ia aguentar o batidão ali, né, do uso. Mas uma pessoa que não vai usar tanto, talvez aí de 3 em 3 meses já seja suficiente. Então, o que eu disse do material, né, industrializado lá do quartzo, se ele estiver tomando sol, o próprio material que impermeabiliza já é o material que protege também um pouco da cor. Então, não vai ficar 100%, mas é uma proteção a mais que você está dando para aquele material. Então, é isso. Água e sabão é o top dos tops e fazer essa impermeabilização. E é super facinho de fazer também. Qualquer pessoa pode fazer. Você consegue fazer se você tiver ajudante em casa, seu ajudante consegue fazer. Até seus filhos conseguem fazer, porque é muito simplesinho, tá? É só usar a bucha. A própria bucha que a gente lava, né? A gente usa o lado amarelo dela para ela fazer, né? Passar e pronto. Passou um paninho, uma estopinha depois, tá tudo prontinho e lindo. Você me lembrou uma coisa importante. Quando a gente fala de material sintético, né? Na hora de lavar, não pode passar aquela parte verde da bucha, bombril de jeito nenhum. Bombril, gente, é de jeito nenhum em qualquer material. Não usem bombril. Agora, a bucha, ela pode sim usar do lado verde. O problema é que nós queremos fazer o quê? Esfregar, né? Se vai esfregar, usa o lado amarelo. Se vai só dar uma manutenção mais simples, não precisa ter tanto pudor assim. Mas o problema é que a gente quer esfregar até tirar um pedaço da pedra fora, né? E não tem necessidade disso. E aí eu queria que a gente falasse um pouco, porque a gente tem pessoas que assistem no nosso canal que são arquitetos e tem pessoas que são que a gente chama de clientes finais, né? Quais que são as informações que essas pessoas precisam levar para a marmoraria para elas terem um orçamento certinho, para elas terem uma execução em cima do que elas esperam? Como que elas podem fazer para não errar nisso? Bom, primeira dica para os profissionais, arquitetos ou designers: não misturem detalhamentos, tá? Quando vocês misturam detalhamentos, isso fica muito difícil de leitura dentro das empresas, né? A gente tem que pensar que a maior parte das marmorarias hoje não tem um profissional de arquitetura no quadro de funcionários. Então, ler projeto já é um passo um pouco complicado. Então, se a gente mistura os detalhamentos, isso demora muito mais do que deveria para uma empresa fazer o orçamento.
Então, não misturem, tá? Às vezes eu mesma, como arquiteto, recebo projetos com muitos detalhamentos misturados e eu fico 2, 3 dias para conseguir desmiuçar um orçamento para fazer um orçamento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do básico, né? As medidas, né? Comprimento, largura, qual que é o tamanho da rodopia, se vai ter rodopia, se não vai ter, qual que é o tamanho da testeira, os tipos de acessórios que terão naquela bancada, se vai ter um cooktop, se vai ter uma tomada, se vai ter uma calha úmida, se vai ter uma lixeira. Por quê, gente? A gente tem que pensar que todo tipo de intervenção na bancada gera custo dentro da marmoraria. Então, furar um furo de tomada, isso tem um custo dentro da marmoraria. E a gente tem que contabilizar isso no orçamento. É a broca que está sendo utilizada, é a mão de obra do funcionário. Então, isso tudo tem que ser previsto. Então, qualquer tipo de acessórios, torneiras, tem que ser informadas para a marmoraria. Se tiver pé, né, nas bancadas, tem que informar a altura, tem que informar se tem fechamento interno ou não, se vai precisar polir a face interna ou não desse pé. Então, isso tudo são pontos que a gente tem que ter cuidado em passar para a marmoraria. O cliente final, muitas vezes, a gente precisa do básico. E aí, a própria pessoa que está atendendo vai buscando essas informações. Mas no projeto detalhado, isso tudo já tem que estar discriminado. Em questão também, por exemplo, uma outra crença que eu acho que os arquitetos têm que quebrar é não colocar cota em vista, cota horizontal. Gente, não tem problema. Às vezes a cota horizontal ali na vista é super importante, porque eu não preciso voltar lá na planta para olhar o comprimento daquela bancada. Então, usem também as cotas horizontais nas vistas, nas elevações, nos cortes, porque isso facilita muito também na hora da gente ler o projeto. E aí um ponto crucial, mande um 3D do projeto. Pode ser até o SketchUp mesmo, não precisa estar renderizado, pode ser um croquis à mão, mas mande, porque muitas vezes a gente visualizar aquilo em 3D facilita o processo também. E um ponto importante é a questão das instalações, né? Como que vai ser instalado? Se tem dúvida, pergunta ao marmorista, que ele vai saber te informar como pode ser instalado, como pode ser feito, porque isso tudo tem que estar previsto antes, na compatibilização dos projetos. A gente não pode esquecer que tem uma marcenaria, né? Será que a estrutura vai influenciar na marcenaria? Isso tudo tem que pensar. Então, pergunte ou já preveja um tipo de instalação. Às vezes, balcões grandes precisam de estrutura de ferro, né, por baixo para suportar. Então, isso tudo tem que estar bem analisado e bem pontuado no projeto, porque aí a gente consegue fazer um orçamento mais próximo da realidade. E aí não fica aquilo, mas tinha isso, não tinha isso, tinha que prever isso, não tinha que prever aquilo. E o cliente fica ali, né? Meu Deus, será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Será que eu tenho que pagar isso? Será que eu tenho que pagar aquilo? Então, isso tudo tem que estar bem especificado. O tipo de cuba, o tipo de torneira, porque isso tudo influencia, gente. Uma cuba simples é um valor X para ser instalada. Agora, uma cuba dupla, com, né, vários acessórios, que vai ter um corte maior na pedra, é outro tipo de instalação. Então, isso também influencia no orçamento. Então, não esqueçam desses pontos para que a gente consiga fazer um bom orçamento da questão de bancadas na marmoraria. Um ponto importante também, já que agora a gente está falando de orçamentos, pensando no cliente final, porque o arquiteto já tem isso na cabeça, já está ali, já sabe tamanho, medida, de como fazer, mas o cliente final muitas vezes não faz ideia de qual é o tamanho da bancada. Porque às vezes você chega na marmoraria, a primeira coisa que o marmorista vai te perguntar, qual é o tamanho da bancada? Não sei, eu vou pôr lá na parede do fundo, mas qual é o tamanho? Então, fala um pouquinho pra gente dessas medidas, como que geralmente funciona. Sim. A gente tem que ter em mente, primeiro, qual que é o tamanho da chapa, né? Hoje a gente tem um tamanho meio padronizado de aproveitamento que gira em torno de 2,90 por 1,80 numa chapa. Só que, será que se eu fizer uma bancada de 2,80, ela vai ser possível de ser transportada, possível de chegar, né, no apartamento? Porque muitas vezes
vai subir pelo elevador. E a gente tem que ter isso em mente também. O elevador só comporta uma bancada de 2,10 metros. Então, mais que 2,10 metros, já tem que estar previsto a emenda, onde vai ser a emenda, como que vai ser feito isso no projeto. Então, não pode esquecer que tem todo esse processo até chegar na onde essa bancada vai ficar. E bancadas de cozinha, o mínimo é 60 centímetros de largura. Por quê? 60 centímetros é o mínimo para uma cuba simples, né? É ergonomicamente melhor 60 centímetros, para a gente ter espaço do furo, que a pedra não vai ficar tão frágil, espaço para colocar a torneira. Então, 60 centímetros é o mínimo que a gente trabalha. Hoje, a gente com as calhas úmidas tem projetos que chegam a 70, 75, porque muitas vezes a calha úmida vai ficar atrás da cuba. Então, o mínimo é 60 centímetros. E lembrando que o comprimento aí vai depender da sua obra, né? Se tem elevador, se não tem, se tem escada, se não tem. A gente já teve projeto que a gente teve que dividir um balcão gourmet em 3, porque era no último andar do prédio, não tinha possibilidade de içar o material e o elevador não subia. E não subia pela escada, porque teria que precisar de umas 6 pessoas para carregar numa escada fazendo volta o tempo todo. Então, teve que prever as emendas desse balcão. Então, isso tudo tem que estar bem pensado nas medidas da gente fazer, né? Por exemplo, outra questão, lixeira, gente. Lixeira, a gente pode colocar na área molhada? Pode, mas não é o ideal. O ideal é que a lixeira esteja na bancada seca. Por quê? A gente tem que pensar que a água vai ficar entrando dentro da lixeira. Isso não é legal. Então, essas dimensões mínimas, a gente sempre precisa de uma borda de pelo menos 6, 7 centímetros, porque senão a pedra não aguenta. E não é só a pedra, gente, que eu tô falando de natural, não, o material industrializado também. Então, a gente precisa desse mínimo de 6 a 7 centímetros para qualquer furo, para qualquer corte que a gente tenha que fazer nas nossas bancadas. Então, preveja isso na hora de escolher os acessórios para a bancada, né? Tanto você arquiteto quanto você cliente final. Tá dando pra ver aqui? Porque quando a Tata fala de borda, ela tá falando desse espaço aqui, ó. Esse pedaço aqui não pode ser menor que 6 para essa pedra não ficar frágil. E quando ela fala de bancada seca e bancada molhada, aqui dá pra ver também. Aqui é uma parte seca e aqui, ó, abaixo tem um degrauzinho, é a parte molhada da bancada. Então, quando ela falou pra gente colocar a lixeira e dar preferência pra parte seca, ela tá falando pra colocar a lixeira aqui em cima. Por quê? Para não escorrer água e entrar aí dentro do seu lixo, né? Porque não é muito legal quando a gente sai com a sacola pingando de lixo. Né? Nada legal. E tem a possibilidade também de não fazer a diferenciação de bancada seca e bancada molhada. Só que isso tem que ser muito bem pensado e também na funcionalidade. A gente vê aí nos Estados Unidos que eles não usam essa diferenciação, mas a cultura de limpeza deles é diferente da nossa. Então, hoje, fazer uma bancada sem contenção de água é muito difícil da gente fazer aqui no Brasil. Porque a gente gosta, né, gente, jogar água para tudo quanto é lado, vamos lavar até o teto da cozinha. Mas, isso também tem que ser previsto. Às vezes, o cliente não é um cliente que vai usar essa cozinha o tempo todo. Então, talvez isso se adeque ao propósito dele. Mas tem que ser, sim, pensado antes, né? E a gente tem essa possibilidade de fazer essa faixa, né, fininha, tem como fazer ela mais grossa. Então, assim, são possibilidades de projeto, né? Então, não tenha medo de projetar e perguntar o que é possível e o que não é possível. Porque, às vezes, é possível de fazer e você tá com medo, né, de mandar para o marmorista ou de perguntar. E não tenha medo, né? A gente, às vezes, eu aprendo também com projetos que chegam, né? Então, vamos ter esses cuidados aí na hora de projetar. Se vocês quiserem ver um exemplo de bancada sem parte seca e parte molhada, vai lá no vídeo da Casa Sonhos. A cozinha da Marta foi uma cozinha sem essa divisão, porque ela morou um tempo nos Estados Unidos e se adaptou a essa bancada sem essa diferença de altura. Então, para ela, acho que foi o único projeto do escritório, na verdade, que a gente fez sem essa separação aí de bancada seca e molhada. Gente, quem tá curtindo esse vídeo? Quem tá curtindo aí essa série de vídeo tudo sobre alguma coisa?
Curte aqui, comenta aqui o que mais você quer ver aqui no nosso canal. Você quer saber tudo sobre o quê? Comenta aqui embaixo e aproveita, como eu falei no primeiro vídeo, para apoiar o nosso canal. Curte aqui, se inscreve e compartilha com quem você acha que precisa dessa informação. Vamos fazer aí uma série de perguntas rapidinhas pra gente dar umas dicas bem legais pro pessoal que tá em casa. Então vamos lá. Perguntas diretas, respostas diretas. Como escolher a torneira certa para bancada? Torneira certa para bancada de cozinha é sempre bom que seja de bica alta e de preferência torneiras flexíveis, porque aí aqui nós temos, né, um exemplinho aqui escondidinho. Ela, mas ela está aqui. Então, uma flexível, por quê? Se você tem panelas grandes, bacias grandes, você consegue mover a sua torneira para que você consiga fazer a higienização correta desses materiais. Então, sempre bica alta e de preferência flexível. E qual a cuba certa para bancada? A cuba certa é a cuba que o cliente quer, né? Então, assim, se ele quer uma cuba profunda, se ele quer duas cubas, se ele quer cuba com triturador, isso aí vai depender da funcionalidade que ele quer na cozinha dele durante o dia a dia. Então, tem que perguntar ao cliente qual que é a melhor cuba que ele quer. Mas eu tenho uma dica não, né? Mas assim, eu não gosto, uma sugestão, eu não gosto de colocar cubas de cozinha por cima da pedra, de sobrepor. Por quê? Porque se você tem um escorredor de prato, se você usa qualquer parte da sua área molhada, essa água não volta mais para a cuba, né? Então, você tem que ficar com um paninho secando, com um rodinho e tentar sonhar que essa água não entre na borda e não prejudique o seu armário. Então, isso é uma sugestão que eu sempre dou aos clientes de não colocar cuba de sobrepor nas bancadas de cozinha. E se a cuba que você ama, morre de amores, ela é de sobrepor e você não quer ter esse trabalho, você pode levar na marmoraria e confirmar com o seu marmorista se é possível instalar essa cuba por baixo, mesmo ela sendo de sobrepor. Em algumas a gente consegue fazer isso. Sim, a maioria dos casos a gente consegue fazer isso. Tá, então vamos falar quais os outros acessórios possíveis que eu posso ter na minha bancada. Então, a gente pode ter torre de tomada, a gente pode ter calha úmida, a gente pode ter lixeiras, a gente pode ter dosador de detergente. Acho que são basicamente essas que a gente pode ter. Tem gente agora que está usando, por causa da pandemia, 2 dosadores, um para álcool e o outro para sabão. Então, e esse tipo de coisa a gente precisa informar, né, para a marmoraria. Às vezes a gente tem uma cuba de bojo duplo e a gente vai ter uma torneira só, como na Casa Sonhos, mas talvez a gente vai ter 2 torneiras, uma para cada bojo. Isso tudo precisa ser informado para a marmoraria. E como que eu faço para escolher a cor do material que eu quero utilizar na minha cozinha? A cor também entra na questão da bancada. É o que o cliente deseja, o que ele gosta, o que ele, né, quer para a cozinha dele. Então, isso tem que ser perguntado ao cliente, né? Às vezes você coloca lá uma bancada preta, mas ele não quer a bancada preta, né? Às vezes ele quer uma bancada branca, ou às vezes ele quer uma bancada rosa, verde. Já tivemos vários clientes para tudo quanto é tipo de gosto. Então, pense na paleta de cores que você quer na cozinha e ofereça ao cliente as possibilidades e deixe ele escolher. Confia no seu arquiteto, gente. Então, repetindo, como manter a bancada sempre limpa, água e sabão. E como manter ela sempre brilhando e impermeabilizada. E como não se apaixonar por materiais naturais. Só se for cego, pra não ver a beleza delas. Era isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Comenta aqui o que foi que você aprendeu nesse vídeo, parte 1 e parte 2. Teve alguma novidade, alguma coisa que você não sabia? Comenta aqui embaixo. Gente, pera, não vai embora ainda não. Segue a Thaís lá no Instagram. O Lucas vai deixar aqui o Instagram dela. Vai lá. Vocês vão receber muitas dicas legais sobre rochas. Segue ela lá, eu tenho certeza que vai ser ótimo aí pra você que é arquiteto ou cliente. E agora sim, tchau!